Aí, conectou. Oba, 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 tudo beleza? Como tá o som aí? Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Responde aí pra mim. Só para eu saber. Tadã. Cadê o volume disso aqui? Fala, Dan. Então vamos lá. Começar mais uma série aí. A gente vai falar sobre a saúde da mulher. Um tema aí que eu acho relevante. E que provavelmente vai pegar aí uns 90% dos atendimentos de vocês. Então, vai ter aula também essa semana. Então eu vou trazer as lives especiais, então eu vou trazer especialistas na área pra gente conversar. E vai ter 2 aulinhas essa semana, né? Na quarta e na quinta, sem hora pra acabar. Então vai começar no horário pré-estabelecido. Vai ser no YouTube e no Insta. E vai ficar até tirar todas as dúvidas de vocês, como a gente fez na série 20. Beleza? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Sá, né? A Samantha vai vir aí. A gente vai conversar um pouquinho, saber o que ela faz, o que ela não faz. Que semana passada eu meio que trouxe ela e joguei as lives pra ela. Então agora a gente vai descobrir um pouquinho mais o que ela faz. Só chamar ela aqui e vamos dar início. Então é isso. Então eu recebi algumas perguntinhas. Quem tiver pergunta sobre saúde da mulher, a gente vai conversar um pouco sobre o tema também, para vocês saberem o que eu estou falando. Então é só enviar aqui para a gente. Só. E vamos lá. Hoje é só no Instagram, tá? Na quarta e quinta que vai ser no YouTube. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tá indo. Por que não tá indo esse trem? E não está indo. Por que não está indo? Que meleca, velho. Tchuns, hein? Calma aí. Calma aqui que a conexão falhou de novo. Esse horário é treta, né, velho? Nossa. Vamos ver, vamos ver. Responde aí, meu. E aí? Será que a net dela tá zoada? Vamos de novo. Vamos ver agora. Ai! Agora foi, conectou. Oi! E aí, Nossa, eu beleza? tava tentando, não aparecia pra mim. Aí eu tive que sair e entrar 2 vezes. Credo, não sei. Às vezes É, ele dá uns bugs assim, mas vamos lá. agora foi. Você tá boa? Como você tá? Tudo bem, tudo certinho. E você, tranquilo? Tudo jóia. Tudo na paz. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro, agora sim, se apresente para a galera te conhecer. Sim, sim. Depois de uma semaninha aí de maratona falando de prazer, né? Do É bom nada essa mulher conhecer, né? surgiu aqui. Vou me Caiu. apresentar pra vocês saberem quem eu sou. O bom é Bom, isso. é, né? Bem de supetão. Agora, com mais calma, né? Explico quem eu sou. Bom, então vamos lá, vou começar desde o comecinho. Se eu estiver delongando muito aí na Tá história, tranquilo. ninguém dorme. Ninguém dorme aí, hein? Então me fala. Bom, vamos lá. Por que que eu escolhi a fisioterapia, né? Em primeiro lugar. Eu não conhecia a fisioterapia. Eu fui conhecer ela com 15 anos,
quando eu tive uma escoliose aí em S, meio importante. E aí, aquela indicação do ortopedista para fazer físio, né? Fui lá, fiz 2, 3 sessões, obviamente. Hoje em dia, ainda por ser por convênio, ainda tem umas fisioterapias boas, umas clínicas boas. Mas na época que eu tinha 15 anos, fazer fisioterapia por convênio era péssimo, não prestava. E aí eu vi que estava muito ruim, aí eu parei. Só que aí eu fui pesquisar mais o que era a fisioterapia em si. E aí eu vi que era reabilitação, ajudava muitas pessoas a voltar a andar depois de um acidente, ou atletas, né, voltar para os seus esportes, e isso me encantou muito. Essa parte de poder ajudar, esse contato com o próximo, né, porque a fisioterapia é basicamente manipulação, mão, né. Sim, total. E desde pequena eu sempre trabalhei muito como voluntária com a minha mãe. Né? A gente é voluntário até hoje, né? Na igreja aqui perto de casa, na escola onde minha mãe e meus tios estudaram. E a gente também trabalhava como voluntária em um instituto de crianças com câncer, na parte de brinquedoteca. A gente recolhia, né, doações de brinquedos e organizava toda a parte de brinquedoteca. Eu sempre gostei muito dessa parte de ajudar o próximo, né? Legal. E aí, com a fisioterapia, me encantei, gostei, acabei colégio, já entrei. Nossa. E aí, na fisioterapia, né, na faculdade, eu fui descobrir que não tinha só fisioterapia da parte ortopédica e neuro, como a maioria das pessoas acham, né? Padrão, né? E não, exatamente. Para mim só existia esses dois. E aí lá a gente descobre que tem a parte de dermato, fisioterapia aquática, vestibular, e a parte de saúde da mulher também, que eu não fazia ideia também Que que isso existia. existia. Lá foi mais uma pincelada, né? A gente estagiou com gestantes no trabalho de parto também, uma coisa que na época, imagina, não nem podia, né? No particular, isso Total. existia. Até hoje ainda a gente luta, né? Os fisioterapeutas para conseguir entrar. Mas na época a gente trabalhou e eu com gestante também me encanto muito. E aí logo que acabou a faculdade, eu fiz o meu TCC, né, baseado em saúde da mulher, sobre os cânceres ginecológicos, que até hoje, né, é bem alto. O mais comum do câncer ginecológico é o câncer de útero, e o segundo é o câncer de ovário. Eu até peguei um dos dados do INCA, falando que a, a chance, né? A chance não, perdão. Estima-se que nesse ano 6 mil casos de câncer de colo de útero vão ter. Agora em 2020. Ou seja, bem alto, né? É. E de câncer de ovário, 75% dos casos são descobertos tardiamente. Isso basicamente também, claro, que tem toda aquela qualidade de vida, alimentação, atividade física. Mas, principalmente, por quê? Pela mulher não ir em consultas ginecológicas. Aí foi aquilo que a gente até comentou em uma das lives, que eu falei que eu conhecia mulheres com 22, 23 anos, sexualmente ativas, que nunca tinham ido no ginecologista. Sim. Tipo, absurdo isso, né? Isso desde novinha a gente tem que ir, e todo ano, por mais que não tenha nada, não apresente nenhum sinal, nenhum sintoma, tem que fazer por prevenção, né? A gente tem que mudar aquela história de Brasil ser mais preventivo. Total. E melhorar. É questão de saúde, gente. Basicamente, não importa se você tem ou não, é chato ir no médico, usar aquele espéculo lá, né, no canal vaginal, que incomoda muito a mulher, mas é melhor olhar, ver que tá tudo bonitinho, tudo certinho, seguir em frente, do que descobrir algo já tardiamente, né. E o pessoal tem até medo, né, região... de investigar. Sim, é aquela coisa que eles falam, quem procura acha, né. Aí vai dar melhor se achar precocemente do que quando tem que retirar um órgão, por exemplo, uma região da mulher que é tão sensível. Sim. Né? Então isso é bem complicadinho. Eu até apresentei no primeiro congresso que teve internacional de fisioterapia pélvica em Curitiba, eu apresentei esse meu TCC, foi bem bacana. Legal. Fiquei super feliz. Ganhou prêmio lá? E aí, não ganhei prêmio. Não. Mas o prêmio para mim foi ter participado de um congresso e apresentado. Nossa! E ainda foi o primeiro, né? Primeiro congresso em fisioterapia pélvica internacional que teve.
me senti, legal, né? top. Assim A mesmo. feliz, né? Esse já foi o prêmio. Bom, Já. e aí no ano seguinte eu fiz um curso de Pilates, porque eu já estava meio cansada, estressada aí do TCC, que foi bem punk, né? Quem já fez TCC na vida sabe como é. É. E aí eu fiz um curso de Pilates, atuo até hoje também, bastante, gosto. E aí no ano seguinte, me formei em 2012, né? Em 2014, eu iniciei a pós de fisioterapia pélvica uroginecológica funcional. Na época também só tinham em 2 lugares, na minha faculdade e na USP, não tinha fisioterapia pélvica em outros lugares. Hoje em dia já tem em quase todas as faculdades, né, no Brasil, tem bastante por aí, ainda bem, vai crescendo. Sim, sim. E eu fui me apaixonando também por esse mundo que era totalmente desconhecido para mulher de qualquer idade. Quando eu falava que estava fazendo pós em fisioterapia pélvica, X. ah, mas o que é isso? Tipo, Conheço achava que bem. era pélvica, mas parte ortopédica, né? Aham. Alguma disfunção ortopédica, e não disfunção urinária, fecal, sexual, né? E aí também, conforme eu fui fazendo a pós, a gente já começa, né, a atuar um pouquinho. E a minha primeira paciente, eu ainda lembro, ela tinha 62 anos e ela tinha incontinência urinária, né? Mais comum aí de todas das mulheres. E o que me marcou muito foi que ela comentou que ela descobriu, na verdade, porque eu dava aula de pilates para a filha dela, e aí eu Nossa. comentando que estava fazendo essa pós e tal, e aí eu fui atender a mãe dela, ela, nossa, não acredito que existe essa área, eu já tô há, acho que 10 anos com incontinência urinária, minha médica nunca me indicou, nunca falou que existia isso, ou seja, né, nem os médicos, queira ou não, Sim, por mais que não seja fisioterapia na área deles, mas eles têm que conhecer o que abrange sim. o que eles atendem, né? Assim como a fisioterapia, eu tenho que conhecer do médico obstetra, do médico da parte ginecológica, tudo dele, porque é sempre uma equipe multiprofissional quem vai te atender. Raramente você vai com uma especialidade só, né? Sim. Pelo Deveria, menos né? aqui. Seria ótimo. É. Na parte oriental, talvez. É. Mas na ocidental, infelizmente, né, ou não, a gente pelo menos tem uma equipe para dar um suporte, né, em todos os Uhum. fatores, né, psicológico, emocional, físico. E aí ela falou que perdia 10 anos, xixi, né, incontinência urinária. Aí ela até chorou no consultório, falando, nossa, não acredito que eu vou me curar disso, de algo que eu achei que não tinha cura, Uhum. né? Então, até me emociono um pouco falando isso. Ah, normal. Porque nessa hora que eu percebi que eu realmente estava no caminho certo. Era isso mesmo que eu Isso queria para mesmo. minha vida, era tocar as pessoas desse modo e ajudá-las. Porque incontinência urinária é algo que se vai postergando, vai piorando, e isso você Uhum. pode alterar totalmente, né, a sua rotina de vida, deixar, né, de frequentar restaurantes, sair, socializar mesmo, porque é uma disfunção que, né, pode acontecer de qualquer momento, espirrar, tossir, dependendo do tipo Sim, de incontinência urinária que você tem. Então, é algo que impacta, né, significativamente a sua vida. total. E, então, me apaixonei por essa área de atuação e eu tento divulgar tanto, né, para mulherada, para todo mundo que eu passo, falo, nem sempre para passar comigo, mas para conhecer a fisioterapia pélvica, Uhum. sabe? Para entender que essa área existe, o que ela trata, para quem serve e procurar na região, no bairro, na cidade, aonde você mora e se tratar. Mesmo que Sim. não tenha nada, né? O que eu divulgo, prevenção, Prevenção, né? É o que importa, na verdade. Pra com tudo, né? certeza. É um E conceito aí ainda, né? ainda é muito complicado, mas tenho fé que um dia a gente vai conseguir É. colocar na cultura, né? Quando tiver educação sexual e tudo mais nos colégios, a gente implementar também essa educação preventiva em relação a tudo, né? Da saúde. E aí na pós, eu fiz um artigo, né? Porque a gente não faz um TCC, né? Mas faz um artigo para finalizar, né? Vamos dizer assim, a pós.
que foi sobre função sexual das mulheres através de um questionário, né, de avaliação sexual mesmo, em relação a tudo. E eu consegui colher de 50 mulheres esse questionário, chama FSFI, quem se interessar em pesquisar aí, e para ver como era, se elas tinham dor, se elas tinham satisfação, se elas tinham orgasmo, libido, né? Qual era a qualidade da relação sexual que elas tinham, né? Então é um questionário compridinho e 65% das mulheres, dessas 50 avaliadas, tinham dor na relação sexual. Imagina, só de um... É um N ainda ok, 50 mulheres. Mas 65 ter dor. Mas a e aí metade, apenas 20... Exato. E aí, dentre os outros tópicos que tinham, apenas 25% relatou, tipo, satisfação plena em relação ao ato sexual em si, né? Então, é uma prevalência aí meio grandinha de pessoas com dor. Sim, algo que é para ser puramente 100% prazeroso, você ter dor, desconforto, incômodo. Você não vive praticamente. Relação... Nossa, não dá, porque o prazer, ele é um dos pilares da qualidade de vida, né? Muita gente não acha que, né, só prazer, sexo é fútil, vamos dizer assim. E não, isso é qualidade de vida, é um dos pilares. Então, se você não tem isso bom, satisfatório, é meio complicado. Isso vai interferir ali em tudo, né? Porque quando você tem um prazer, né, uma vida prazerosa, você tá mais bem-humorada, mais criativa, tudo muda. Tudo gira, né? Tudo flui. Exatamente, acho que essa é a palavra, flui, né? E aí, terminando minha pós, eu sempre gostei pouco de estudar, então eu sempre fui engatando um curso do outro, né? E na área da saúde da mulher tem muita coisa, né? A gente fala de pelve, mas o que engloba, né, nessa pelve? Então a gente pega tanto a parte urinária, fecal, sexual, gestação, início ali da pré-adolescência, que é cólicas, menstruações, né? Como que pode vir muitas dores, desconfortos. Está um pouco também associado já a crenças, né? Isso, porque não é para vir, né, com dores e desconfortos. Sim. Mas também está embutido aí na fisioterapia pélvica, gestação, pós-parto e menopausa. Então, todas as fases da vida da mulher estão embutidas nela. Então, tudo a gente pode atuar. Por mínimo que seja, você fala, mas é uma coisa leve, ou principalmente aquela frase, né? Ai, mas é tão comum. Puta, gente, que é comum. Não quer dizer que ansiedade é comum, né? Ansiedade é comum. Essa desgraça. É normal. É. Exatamente. Agora, então, na quarentena, acho que despertou em 99% da população ansiedade. Putz, pra mais, viu? Se tiver um a cada 10, ou um a cada 100, que não for, tá bom. Você não encontra, é errado. Todo mundo que você conversa, você fala, ai, não, tô com ansiedade, tô com palpitação, síndrome do pânico, depressão, então, nem se fala, né? Então, duvide, se tem algo que tá alterando sua qualidade de vida, tá alterando sua rotina, né, diária, tá causando algum estresse no trabalho, socialmente, ou até nos relacionamentos em si, de marido e mulher, mãe e filha, desconfie, procure ajuda, porque tem. Sim, sim. E aí, ao longo desses anos também, né, eu fui fazendo curso de Pilates para atuar com gestantes, que começou a aparecer também, na época, muita gestante para mim, porque por conta que eu estava atuando, né, na fisioterapia pélvica, então muitas pessoas têm medo, né, em relação a dar aula de Pilates para gestantes, né, e aí acaba passando o mesmo exercício durante todos os 9 meses dela. E aí, nossa, e aí quando elas descobrem que não precisava ser assim, elas surtam, né, porque... Sim, total.
é chato, né? Você fazer a mesma coisa por 9 meses, você já até sabe de cor o que a pessoa vai falar. Não causa, né, ânimo, vontade, algo que é exatamente como a gente fala, para ser prazeroso. Então, Sim. fiz curso de Pilates na gestação, acabei fazendo um curso de doula, porque elas queriam que eu acompanhasse, né, no trabalho de parto. Uhum. E como fisioterapia, não pode, né? Como fisioterapeuta não pode, tem que ser como doula. Então, eu meio que agreguei para mim, né? Doula com a fisioterapia pélvica no ambiente de trabalho. Apesar de que a gente quer que sejam coisas separadas, né? Porque doula é um trabalho, ela atua muito mais no seu emocional, psicológico, no seu suporte, e a fisioterapia já é mais ali biomecânica, né? Para ajudar a seguir o trabalho de parto em si, né? Com mobilizações, exercícios, alívios de dor, né? Uhum. Não farmacológicos, de Sim. preferência, se a gente não atua. Então, acaba dando uma acelerada nesse trabalho de parto e fica mais confortável, tá? Então, a gente tem que quebrar um pouquinho dessa coisa de parto vaginal, né? Porque a gente não fala mais tanto hoje em dia parto normal, né? O que é normal? A gente fala parto vaginal e parto cesárea. Porque normal o outro é normal, né? Uhum. Então é parto vaginal. Então quebrar um pouquinho desse conceito aí de dor, só dor. Pode ter dor? Claro, com certeza. Tem uma mega modificação no seu corpo, né? Sua bacia tem que passar um bebê. Então, pode doer? Claro. Mas a gente tem N técnicas aí que a gente pode fazer, desde a analgesia, né? Que pode tirar a dor, mas não tira sua movimentação, sua mobilidade. Você continua fazendo os exercícios, caminhando, mas não vai ter dor, né? E tem os não farmacológicos também com a fisioterapia, que é através de mobilizações, tem até alguns pontos, né, de acupuntura que pode fazer, que também ajuda. Quem pode falar até melhor do que eu, né, que tem bastante coisa. Com aromaterapia, só de você diminuir a luz, colocar um efeito, um local mais tranquilo, mais acolhedor, né? É isso mesmo. Aquele ambiente frio, gelado, luz intensa na gestante, né? Então, tudo que você acalmar, isso já vai melhorar. Sim. Então, tem 1001 coisas aí que dá pra gente fazer. Isso com gestante, né? Então, fiz bastante curso de disfunções sexuais femininas, né? Porque conforme eu fui atendendo, fui recebendo bastante mulher com queixa de disfunção sexual. E aí, hoje em dia a gente já sabe que 50% das mulheres têm ou vão ter, em algum momento da vida, alguma queixa de disfunção sexual. Isso seja por ter passado por uma gestação, ou múltiplas gestações, por traumas em si, lesões, acidentes, por abuso, também gera tensão. Tudo que gera tensão nessa região pélvica, muito exercício, né? Intensidade, exercícios de alto impacto afetam diretamente no assoalho pélvico, né? E sempre na maioria nas mulheres, porque a nossa anatomia não favorece muito isso, né? Por a gente ter ali, cadê minha vulvete? Por a gente ter o nosso assoalho pélvico com um buraquinho, né? O canal vaginal. Então, todo esse suporte, mais fatores hormonais, isso não favorece muito, né? Então, aqui a minha vulvete novamente. Conhecido. Como a gente tem todo esse assoalho pélvico, ele tem aqui, ó, assoalho pélvico chão, né? Então, a gente tem os músculos aqui que sustentam os órgãos internos. Então, no caso da mulher, o útero, bexiga e ânus. Ok? Bexiga, útero e ânus. Então, os órgãos aqui, a gente tem essa camada de músculo para sustentar. Então, se a gente não tem uma força nesses músculos, o que acontece? Esse assoalho pélvico, esse chão, ele vai, ó, cedendo. Então, no que cede, enfraquece essas regiões, e aí que pode vir as disfunções sexuais, as disfunções urinárias, como incontinência urinária, né? Incontinência urinária é toda perda involuntária de urina, tá? Pode ser em gotinha, pode ser em jato, não importa.
Ah, mas Tá. foi uma vez, eu tava com a bexiga cheia. Não importa. Qualquer Hum, perda de urina, por menor que seja, já é um sinal de que seu assoalho pélvico está fraco, tá? Porque a entendi. bexiga, ela tem que conter essa urina. Ela tem ali o músculo que contrai e você relaxa o esfíncter para sair o xixi. E essa musculatura relaxa e contrai o esfíncter, que é a portinha, para não deixar passar nada, nem uma gotinha. Tá. Então, a partir do momento que você perdeu um pouquinho, uma vez que seja, já é ali um sinal do seu assoalho pélvico falando, ó, tem algo Hum. errado, seu É assoalho um pélvico alarme, não tá né? forte. Exato. Como Tá. eu falo bastante aqui, o corpo se comunica, ele fala com a gente, ele dá sinais. Basta a gente escutar e correr atrás, né? Sim. Não ficar Sim. postergando isso, prevenir. Novamente, né? Como eu falo, prevenir. Então, perder. Geralmente a gente tem a incontinência urinária aos esforços, que é aquela quando você tem alguma pressão intraabdominal. Então, ou seja, quando a gente espirra, tosse, ergue alguma coisa Hum, pesada, porque você faz uma força muito grande intraabdominal, e aí o seu assoalho pélvico, como está fraco, ele cede. E aí no entendi. que cede, sai ali o xixi. E quando dá risada, também Outro. entra nisso? Sim, risada também, é pressão intraabdominal. Tá. Muitas gestantes É, pedem quando riem. é isso aí. Eu tive uma paciente que ela falava, gente, mas não dá, minha família, eu racho o bico, sempre que a gente se encontra é muita gargalhada, eu perco muito xixi. Eu falava, não, por favor, vamos correr atrás disso, vamos Tá. arrumar. Mesmo na Beleza. gestação, por ser comum, devido aos fatores hormonais, né, Mas não é normal. perder xixi, mas não é normal. Mesmo na Tá. gestação, a gente trata isso, tá? Isso para totalmente, ok? Outro lugar comum de se perder xixi é em atividade física. Essa incontinência urinária aos esforços é em atividade física devido ao impacto mais a pressão intraabdominal. Então, ou seja, aqueles exercícios no jumping, sabe? De ficar Uhum. saltando. Tá. Nossa, direto no assoalho pélvico. Eu acho péssimo. Acho que devia ser banida Hum, esse, essa atividade física, né? modalidade, sei Não é lá. nada saudável. E eu já conheci também várias mulheres que começaram a perder xixi de ficar saltando. Aí elas falaram, nossa, eu tive que parar de fazer as aulas, eu amava. Falei, então, você pode até continuar, mas vamos tratar isso. Entendi. Porque você tem que saber ativar seu assoalho pélvico para fazer as atividades. Então, em jumping, corrida, muitas vezes também, por conta do impacto. Corridas, saltos. Ah, e aquele movimento também de levantamento de peso, acho que chama snatch, se eu não me engano, do CrossFit, de erguer aqui, Sei. aquelas barras com um peso muito alto, né? Nossa, tem vários vídeos no meu Instagram mesmo, de uma mulher que foi erguer aqui e saiu tipo uma Tudo. cachoeira, É. literalmente. E na frente, a galera toda aqui na frente dela, enquanto ela fazia aqui a força, saindo um monte. Então isso está totalmente errado. Ai, mas é porque ela carregou muito peso. Não. Dependente do peso Fraqueza que ela mesmo. tá ali, é fraqueza muscular. Uhum. O assoalho pélvico não tá legal. Então, não é que essas coisas estão causando. Você já tinha um assoalho pélvico fraco, você não sabe ativar, ou não tem coordenação dessa ativação, né? Que também tem isso, você achar que está contraindo, mas na verdade você está expulsando. E aí Uhum. nisso você também perder xixi. Tá. Então, por isso a importância. Quando você faz uma avaliação do assoalho pélvico, é como se fosse no médico ginecológico. Você deitou ali, a gente vai fazer um toque e aí vai ver se você sabe contrair, se você sabe relaxar, se você tem coordenação, agilidade e endurance. Endurance seria o tempo de sustentação, tá? Tá. Porque é tão importante quando a gente saber contrair, é contrair e sustentar essa contração. E Uhum. relaxar. São os 3 pontos importantes. Contrair, sustentar essa contração e relaxar o assoalho pélvico, tá? Entendi. Porque ele muito hiperativo, muito tenso, também causa outras disfunções no assoalho pélvico. É o excesso, né? Tudo Não bem? pode nem ter o excesso, nem ter a deficiência. Beleza. Exato. Assim como esses pontos de tensão que a gente tem nas costas, às vezes a gente tem dentro do assoalho pélvico.
Porque de tão tenso que tá a musculatura lá dentro, você não sabe relaxar, ela fica muito tensa e dolorida. E aí, às vezes, isso causa a dor na relação, dores pélvicas também. Então, a gente também tem que saber relaxar ali aquele canal. Tem que alongar, tem que fazer massagem. Existe tudo isso. Só outros cursos que eu fui fazendo também ao longo dessa minha trajetória foi de laser terapia na saúde da mulher e do bebê. Então, o laser ele é ótimo para cicatrização. Então, seja a mãe que está amamentando, quando tem fissuras, a gente também aplica, mas esses eu vou falar mais na aula que a gente vai falar sobre gestante. Curso de cuidados com recém-nascido e curso de Chantala. Foram um dos últimos cursos que eu fiz. Então, todo ano eu faço aí pelo menos uns 3 cursos. É bom, né? Atualiza. Precisa, né? Não tem como fugir, Precisa. Não. Acho que o profissional que não estuda, velho... Ele fica para trás. Mas é mesmo. Em toda a área, e acho que principalmente a área da saúde, a gente tem que estar sempre acompanhando. Hoje fala, por exemplo, que abdominal convencional não é legal. Mas às vezes, mês que vem, ano que vem, já mudou. Não, abdominal convencional é bom, vamos lá. Entendeu? Então é constantemente essa mudança. Então, se a gente não acompanha, a gente fica para trás e aí acaba tratando de um jeito errado ou mais prolongado, né? Às vezes, uma disfunção que a gente pode tratar em 5 sessões acaba virando 15, porque a gente não tem ali a prática, a leitura atualizada, né? Sim. Acho que teve aqui, uma pergunta, né? A Clau, sobre a incontinência urinária por esforço, teria tratamento ou só cirurgia mesmo? Não, cirurgia de forma alguma, tá? A gente pode reabilitar, a fisioterapia pélvica é padrão ouro para tratamento de incontinência urinária, tá? Basta fazer uma avaliação, saber como estão as condições da sua musculatura, do assoalho pélvico, e aí a gente já traça ali os objetivos, as condutas, e rapidinho você cura isso, tá? Claro que tem que fazer uma avaliação para saber o que é que está causando isso, mas geralmente é bem fácil de tratar. Fica tranquila, não precisa de cirurgia. Quanto mais evitar a faca, né? Exato, até porque a cirurgia em si, elas já causam uma fraqueza a mais, né, na musculatura. Isso se não causa também aderências, né, como cirurgia de endometriose. Também vou falar um pouquinho, né? Endometriose, o que é? Que esse boom que está tendo também agora de mulheres com endometriose. Cresceu bem. Então, endometriose, né? O endométrio, ele é uma camada que reveste o útero. E aí, quando ele é como se fosse uma caminha preparando ali para quando tiver um bebê, né? Quando tiver uma fecundação, ok? Caso não ocorra essa fecundação, essa camada aqui, ela vai se descolar da parede do útero e sair menstruação. Mas, às vezes, esse tecido do endométrio, ele não fica só ali dentro. Às vezes, ele vai para dentro ali da parede do útero, às vezes vai para fora, no intestino. Ele pode parar até no coração e no pulmão, em casos bem mais graves. Então, ele causa várias disfunções e muita dor, essa endometriose. E aí muitas mulheres fazem cirurgia atrás de cirurgia, porque vai tirando os focos, né? Tá tirando a consequência, né? Mas não trata, né, o bicho? Né? Exatamente. E aí isso... Dá até coceira, não sei. E aí isso é complicadinho, porque cada cirurgia que você faz, você tá causando algumas outras disfunções também no assoalho pélvico. Né? Porque a cirurgia ela acaba formando aderências, como se fossem pontinhos de fibrose, pontinhos duros dentro da pelve. E aí isso causa muita dor, muito desconforto. Na relação sexual ainda continua com dor. Então é complicadinho. Então, quando você tem qualquer queixa de dor pélvica, procura mais rápido. Por mais que seja leve, já procura, já investiga. Sentiu diferente? Já investiga. Corre atrás, não fica esperando para amanhã, porque pode realmente piorar. Tá? Então, sobre a fisioterapia pélvica em si, né?
A gente atende desde criança até idoso, todas as fases da vida da mulher. Eu, particularmente, não atendo criança, mas ali da parte de cólica menstrual, menstruação, para explicar para a menina, né, como funciona, o que é isso. Aí eu já explico. E aí toda aquela evolução, né, que a gente tem de adulta, para a parte sexual, gestante, pós-parto, menopausa. Então, ao longo da vida a gente tem todas essas fases e todas essas fases às vezes causam algumas disfunções na mulher. Então por isso que é importante às vezes já levar sua filha desde o, assim, se ela tiver alguma queixa, obviamente, né? Mas desde ali da menstruação, se tem muita cólica, já procura o médico ginecológico, já encaminha para uma fisioterapeuta, porque às vezes a gente não vai nem fazer toque, avaliação. Muitas vezes não vai, mas a gente sabe orientar, né? Como pode ser mais suave essa menstruação para ela, como ela encarar isso de uma forma mais natural, né? Algo como um ciclo se fechando e outro se iniciando, né? Que a gente chama menstruação de morte e vida, né? Que é um ciclo terminando para outro começar. E trazer essas coisas cada vez mais natural, porque faz parte da mulher. Então não é algo, uma patologia, né? Então a gente tem que ir tratando isso da forma mais leve, quebrar um pouquinho, ressignificar isso de tudo é dor, tudo é ruim, tudo é complicado, tudo é difícil. A gente pesa muito, né? Menstruação, gestação, a primeira relação sexual, putz, vai doer, vai sangrar. Não, gente, não é isso. As primeiras vezes são sempre ruins. Não, não. Quebrar esse conceito aí de tudo é dor, tudo é ruim, tudo... Não. Esquece, vamos mudar, vamos orientar de forma correta, vamos usar coisas mais naturais, né? Parar de usar muito essas coisas aí industrializadas, até o absorvente comum mesmo, absorvente IOB, eles foram feitos estudos neles e viram que eles têm uma química que faz a gente sangrar mais. Nossa. E causar dor. Nossa. Acredita? Ou seja, algo que era para beneficiar a gente, eles colocaram essa química, porque se a gente sangra mais, a gente consome mais absorvente. Sim, né? Estimula a venda, o comércio. Exatamente. Então, olha que absurdo. Né? Então, espero que ninguém aí venda absorventes. Não, mas então, tenta procurar. Porque a visão oriental é o copinho, né? Exato. A gente ama o copinho. Mulherada oriental ama o copinho. E hoje em dia tem mil e uma coisas. Ai, não gosto do copinho, porque algumas falam, ai, não gosto de coisa interna e tal. Gente, tem absorvente de pano, tem calcinha menstrual hoje em dia. Calcinha menstrual, meu, é muito bom, é uma liberdade. E vai experimentando. Não curtiu um, vai para outro, e assim vai. Eu vi que teve uma marca agora, eu não lembro qual, que lançou um lençol menstrual. Ou seja, quando você vai dormir, ao invés de você ficar com aqueles absorventes e tudo mais, você pode dormir sem nada, livre, leve e solta, e aí o lençol vai estar protegendo. Eu acho que é como se fosse aquela capa protetora de colchão, sabe? Sim, sim. Que aí não deixa escorrer, vazar. Interessante. Então, ou seja, nossa, achei muito top. Eu tô louca pra comprar um. Porque aí a gente não fica consumindo esses absorventes e a gente pode dormir mais tranquila, sem nada, porque quando a gente tá menstruada a gente fica inchada. E aí a gente não quer usar calcinha, nada apertando a gente, né? Pelo contrário, a gente quer ficar sem nada, no máximo uma bolsinha térmica ali pra aquecer a região e acabou. Sim. Então eu achei maravilhoso. Eu só não lembro agora a marca, mas se vocês quiserem, depois eu posso pesquisar. E foi maravilhoso. Então, teve uma dúvida aqui que eu recebi, perguntando, qual o motivo de cuidar do assoalho pélvico? Basicamente, todos esses que eu citei. Ele, como é a região onde sustenta lá os nossos órgãos que eu expliquei, para a gente ter essa musculatura aqui forte, saudável, manter a nossa continência urinária, que é manter, né, não perder continência urinária, continência fecal e uma boa resposta sexual. Para isso que a gente precisa manter nosso assoalho pélvico saudável. Então, recapitulando, para a gente ter uma continência urinária, uma continência fecal, uma saúde intestinal também, não ser constipada, e
uma boa resposta sexual, sem dor, sem desconforto, em nenhum momento da relação. Além de, na gestação também, manter, preservar esse períneo, além de íntegro, né, que muitas mulheres, foi íntegro, não teve epísio, né, que é o cortezinho, ou não teve laceração, tá, mas ele tá funcional? Ele tá ok? Tá contraindo? Tá coordenado? Então, é basicamente para isso, para a gente ter uma boa saúde e preservar todos esses nossos órgãos funcionais e bonitinhos. A gente precisa dessa musculatura saudável sempre. Okay? Vamos lá. Outro dado que eu encontrei também aqui importante, da Sociedade Brasileira de Urologia, ela fala que a incontinência urinária atinge 72% das mulheres no mundo. 72% das mulheres no mundo. Tipo, é muito mesmo. Caraca. E eu acho que a maioria aí deve estar concentrada no Brasil. Porque o Brasil é uma das piores culturas, né, sobre assoalho pélvico, né? Lá fora, no Oriente, na Índia, a gente tem muito desde, né, de pequenininha as mães orientando assoalho pélvico, a filha contrair e tudo mais. E aqui no Brasil, imagina, fisioterapia pélvica, contrair assoalho pélvico sem ser pompoarismo, a gente descobriu o que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos. Sim. E ainda tem muita gente que não conhece. Né? Vira e mexe quando eu dou aula de pilates, e aí eu falo que sou fisioterapeuta pélvica, então, muita mulher e homem fala, oi, o que é isso? Fisioterapia pélvica? Estranho. Ou seja, né? A gente ainda precisa trabalhar muito correr atrás da divulgação. Por isso que eu falo, divulga para todo mundo. Porque do seu lado, com certeza deve ter alguém que tem alguma disfunção pélvica. Ou urinária, ou fecal, ou sexual. Constipação. Quando as pessoas na verdade, todo mundo conhece uma, né? Todo mundo conhece uma pessoa. Isso quando não é si próprio, né? Que é constipado, tem... Porque está muito associado uma coisa com a outra. Quando a gente tem, por exemplo, uma constipação, ela gera tensão no assoalho pélvico. Isso pode causar alguma dor, incômodo na relação sexual. Se está constipado, está tudo tensionado, pode também trazer alguma alteração urinária. Ou seja, se você tem um deles, para sobrecarregar e levar a outros, é muito grande. Né? Ou seja, efeito dominó, né? Já corre... Exatamente. E um vai puxando o outro e vira aquela bola de neve, né? Então, se você tem um, já corre atrás para tratar o outro. A gente recebeu uma dúvida também, falando... Aqui ninguém perguntou nada, né? Teve uma. Quer que eu leia? Fala, eu não vi. A esterectomia, retirada do útero, pode interferir no assoalho pélvico, já que a bexiga não tem mais o apoio do útero. Cirurgia ou fisiopélvica ajudaria? Sim. Então, esterectomia, né? Retirada do útero. Não é bem que a bexiga está apoiando no útero, né? Todos estão sendo sustentados pela musculatura, né? Ali, ó, nosso assoalho pélvico. Estão todos sendo sustentados aqui. Então, aqui nossa bexiga, atrás do nosso útero e atrás do nosso intestino. Então, a partir do momento que você fez uma cirurgia nessa região, como eu comentei, ela pode levar a uma fraqueza dessa musculatura. Então, pode vir com alguma incontinência urinária também, alguma falta de coordenação. Então, o certo seria avaliar para ver qual é a sua queixa real, o que levou, né? Você fez essa esterectomia por quê? E o que isso causou de alteração em você. Pra gente saber direitinho qual objetivo, qual conduta. Mas já peguei caso, sim, fisioterapia pélvica, você trabalha a região, fortalece, faz todos o passo a passo bonitinho e fica tudo bem. Mas para isso eu precisaria realmente avaliar e saber qual é a sua queixa, né? O que está causando. Entendi. Não tem como, né? Tem que avaliar. São vários fatores. Não dá para fugir. Muitas pessoas às vezes vêm, mas eu já tenho pedido médico, precisa fazer avaliação? Precisa, gente, fazer avaliação. Eu não sei se você sabe contrair, se você sabe relaxar, se você sabe onde é o seu assoalho pélvico, porque antes da gente fazer o toque,
Eu só olho e falo pra mulher, ó, contrai seu assoalho pélvico. Ela contrai o glúteo, ela contrai a barriga, ela Só contrai não os contrai adutores, ele. parte interna de coxa. Agora o períneo tá ali, ó, X. É. zen, Mas é. dormindo total. Né? Eu já peguei mulheres que falam, imagina, eu faço contração de períneo há anos. Tipo, mulheres Uhum. mais velhas. Quando eu fui fazer, tipo, ela tinha esboço de contração. É isso E aí pra mesmo. falar pra ela que ela tava contraindo, na verdade, coxa. É É. aquela coisa da gente, tá com apertada pra fazer xixi e cruza as pernas. Isso não tá mudando nada. Períneo, Sim. se tiver que perder xixi, vai perder. Não vai mudar. Uhum. Então Tá. pode ficar com as pernas assim. Se você tiver sólido pélvico bom, você não vai perder xixi se estiver apertado ou Sim. coisa do tipo, né? Porque mesmo apertada, lembra, não é para perder. Sim. Ou seja, precisa passar por uma avaliação para ver tudo completinho, como está esse assoalho pélvico, o seu abdômen como tá, se os adutores, até a coxa, adutora, a gente avalia para ver se está tenso essa região. Porque se Uhum. você tem muita tensão, a gente tem que começar a soltar pelas coxas, pelo glúteo, pelo abdômen, antes de chegar no períneo, no canal vaginal em si. Então, é essencial. Não tem como não fazer avaliação. Joia. Então deixa eu só ler a outra dúvida aqui. Tratamento natural para bexiga hiperativa, mulheres acima de 80 anos. Ok, então bexiga hiperativa, o que é? Ela é uma contração involuntária do músculo detrusor, que é o músculo que fica ali ao redor da bexiga. Quando a gente está com vontade de fazer xixi, e a gente vai sentar ali no vaso para fazer xixi, o músculo detrusor que está aqui em cima, ele contrai, apertando a bexiga, e o esfíncter que está embaixo, que é a portinha, ele relaxa para esse xixi passar. Só que na bexiga hiperativa, esse detrusor ele está meio alterado, e aí ele Uhum. contrai fora do tempo. E aí, se ela não tiver um bom esfíncter, ela pode perder xixi. Então, a bexiga hiperativa, ela pode estar associada à incontinência urinária também, Uhum. mas ou não. Mas geralmente ela vem de noctúria, que é fazer xixi, levantar à noite para fazer xixi, e um aumento da frequência urinária. A gente vai mais vezes ao banheiro, porque esse músculo está assim, ó, relaxado, aí do nada ele contrai. E nem sempre a bexiga está cheia. Uhum. Entendeu? Sim. Porque é para ele contrair só quando a bexiga tá cheia para mandar o alarme pra gente, ó. A bexiga tá cheia, vai lá fazer xixi e esvaziar ela. Só que Tá. como ele tá alterado, ele contrai, às vezes tem pouquinho, 20 Nada. ml de Sim. xixi, 2 gotinhas. Mas aí Uhum. você vai porque ele tá lá te estimulando, né? Então, o tratamento da bexiga hiperativa, ele é terapia comportamental, né? Tudo em relação a bebidas, alguns alimentos irritam a bexiga, então a gente também tem que dar uma diminuída nisso, porque se ele já está incontrolado e você consome alimentos que irritam, aí fica mais descontrolado ainda. Então é terapia comportamental, às vezes medicamentosa, né? Depende ali do que está causando também. E da parte de fisioterapia é eletroestimulação do nervo tibial. Então, quanto mais próximo da região, melhor, né? Então pode ser intracavitário. Mas, no caso 80 anos, eu não vou colocar uma sonda intracavitária nela. Sim. Então a gente vai usar o nervo tibial, né? Lá na. Mostra aí o nervo tibial aqui. Tem Lá na boneco. perna. Tem o boneco. Aqui, ó. Tô sem bonecos aqui. Isso. Nervo tibial, lá na tíbia, na perna. A gente coloca eletrodos ali, faz uma eletroestimulação e isso vai mandando informação para sua bexiga, para o seu músculo entender que ele só deve contrair quando a complacência, né, da bexiga ali já estiver no seu limite, para assim ele ativar, ok? Então não precisa ser nada invasivo e é tranquilinho também de fazer. Tem mais alguma Joia. coisa natural aí que você indique para bexiga Então, hiperativa? a gente sempre vai ter que fazer, né, na visão oriental, a gente vai ter que avaliar qual é a origem dele, né? Então, qual é a síndrome energética? Então, se está vindo do elemento útero, né? O útero ele é um órgão especial, né? O útero, medula, cérebro, eles são órgãos especiais, né? Segundo o Zhang Fu e o Anshin. E a gente tem que saber se vem do elemento água, se vem do elemento água, né? Que é útero e bexiga, rim. Se vem do elemento terra, que está ligado com os músculos, tá? Ou se vem dos tendões, que é do elemento madeira. Então aí você já tem 3 elementos que podem estar bichados aí, digamos aí, né? Alimento água, madeira e terra. Só que tem um detalhe, pode ter ligação também com excesso de atividade física, excesso de trabalho, má alimentação,
mais essas questões energéticas. Então, não dá para saber. O fato dela ter 80 anos, acredito que ela esteja fazendo coisas erradas há mais de 50 anos. Tá? Então, a gente vai ter que investigar isso, ó. Vai ter que destrinchar, vai ter que afundar tudo ali para achar. Mas dá para tratar, só que tem que fazer avaliação. Então, de bate-pronto, né, não existe o ponto mágico aí, né? Todo mundo acha que é o ponto mágico. Sim. Se você me perguntar, puta, de cara, o que eu indicaria? Talvez o Chongmai, que é um vaso maravilhoso aí, né? Que pega o Chongmai e o Renmai, que são pontos que pegam o útero. Mas não dá para bater o martelo, porque eles trabalham mais com regiões de gestante, né? De problemas que mulheres que têm fertilidade alterada. Mas eu entraria muito com o elemento água. Eu observaria muito o elemento água, muito o elemento terra. Então, provavelmente, eu trabalharia ou com o elemento fogo ou com o elemento metal. Tá? Mas aí tem que avaliar. Então, de bate-pronto assim, dá para tratar, só que vai ter que avaliar muito bem esse caso. E o fato dela ser, né, passar dos 80, ela é mais cabeça dura, né? Então, tem que ver se ela dá abertura para você executar a tarefa aí de reverter a situação inteira. Certo? É aquela coisa, para tudo tem que fazer avaliação, gente. Não adianta fugir, falar, mas não quero pagar avaliação. Ela é a base que vai dar para a gente poder saber o que você tem, qual o seu objetivo, por onde a gente deve começar para tratar. Sim. Então é fundamental, é a base do nosso tratamento, é a avaliação. Não tem como. E tem que fazer, porque cada um é diferente, né? Não tem como. Exatamente. Essa coisa protocolada, eu tenho incontinência urinária. O mesmo tratamento para menina de 18 anos ou para outra que tem 50. Não, porque cada uma é um fator. Às vezes a da de 2 é porque está ali e no impacto ali do jumping, todo dia, toda semana. Aí eu vou ter que tirar aquele impacto, ensinar ela para depois voltar. Então, não é só tratar, a gente tem que reabilitar e deixar funcional esse assoalho pélvico. Porque Sim. ela vai querer continuar no jumping. Então, para continuar, a gente tem que fazer exercícios funcionais, que é o que a gente vai falar muito amanhã, de ginástica íntima, né? Os exercícios para ela voltar para a atividade dela de vida diária. Então, Sim. não é simplesmente cortar o que está causando e deixar por isso. É tratar, reabilitar e deixar funcional e seguir baile. Aqui é a Gilda Reis. Você sabe se os planos de saúde têm essa fisioterapia? Sim. Hoje em dia, grande parte dos planos, eles já reembolsam essa fisioterapia. Agora, a clínica que atenda por convênio já é menor. Porque o convênio, ele repassa para a gente um valor muitíssimo baixo. Por isso que, geralmente, a maioria das clínicas não atendem por convênio. Mas, o que eu faço? Eu dou recibo para reembolso. E aí você pode passar comigo, te dou o recibo, você pega lá com o seu convênio e dá tudo certo. Eles te passam bem tranquilinho, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Então, na parte também, né, de fisiopélvica, de disfunções sexuais, tem bastante vaginismo, que é vaginismo, né? É aquela contratura do assoalho pélvico, né, na entrada do canal vaginal, onde ele fica ocluído e não passa nada, nem um cotonetezinho. Isso também pode ser por diversas causas, desde trauma, impacto, cultura, né, aquela coisa, não toca aí, menina, isso é feio, isso vai causando, né, uma tensão na gente, algumas culturas que a mulher não pode se tocar, isso já gera também, e ela vai ter a primeira relação sexual, isso gera muita tensão, muito estresse, porque ela não se conhece e outra pessoa vai invadir uma região tão íntima pra gente. Então, isso também causa, além de abusos, também causam esse vaginismo. Tá. Mas tudo tem tratamento. Hoje em dia é muito mais simples. O mais difícil dos tratamentos é sempre começar pela cabeça, pela terapia comportamental, do que, de fato, a fisioterapia pélvica em si. Né? Então, é você querer realmente ser tratada, entender como vai funcionar esse tratamento e estar aberta a isso, né? É o principal para a gente conseguir tratar qualquer coisa, né, Kim? Não só fisiopélvica, mas qualquer coisa que você queira se tratar em si, você tem que querer tratar em primeiro lugar, para aí coisa funcionar. Sim, mas é abertura, né? Não tem como. Exatamente. Você tem 5 minutos, então... 5 minutos. Até que falei bastante. Qualquer coisa completa amanhã.
Tá suave. Não, mas tá tranquilo. Falei bastante coisa, apesar de que eu fugi ali do script. Acho que você deve ter ficado meio doido. Não, tá suave. Mas da parte obstétrica, só para finalizar, que a gente atua no preparo antes de gestar, de preferência, né? E a gente já deixa esse assoalho pélvico bonitinho, preparado para alteração hormonal que ocorre durante a gestação. No período da gestação, é que isso a gente vai falar também bastante semana que vem, né? Então, durante a gestação, parto, pós-parto. Fisioterapia pélvica em si trabalha em todas as fases da vida da mulher. Não importa o que você tenha, se você não tem, faça uma avaliação, se conheça, se toque, pegue as orientações, que é muita orientação só na avaliação. Ela dura 1h30, às vezes 2 horas, de tanta coisa que eu passo para vocês. Desde o básico, a higiene, terapia comportamental, alimentação, o básico, né? Porque senão eu tenho que indicar para uma Nutri. E tudo. Então, toda a sua rotina aí de higiene, de saúde, altera. Sim. Então, marca que você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Vai mudar tudo, né? Sim, sim. O que foi aqui? Ananda Masso. Live muito interessante. Importante para a saúde das mulheres. Que legal. Parabéns, André, pela iniciativa. E Samantha, que explica muito bem, além de compartilhar tanto conhecimento sobre o assunto. Gratidão. Imagina. A gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui passando um pouquinho de informação, né, para o pessoal, e que vocês levem para todo mundo esse conhecimento, falar que existe a fisioterapia pélvica, que tem tratamentos da acupuntura também, que podem ajudar e auxiliar muito bem nessas dores, nesses desconfortos. Pregar a frase ali de prevenção principal, né, que tudo que é comum nem sempre é normal. E perder urina nunca é normal. Sim, total. Tá bom? E foi isso, então. Consegui. Não, tá na boa. Primeira live, né, que a gente consegue finalizar aí dentro do tempo. Boa. Não, mas tá tranquilo. Então vamos lá. O que eu separei? Amanhã tem a ginástica íntima com a Sá, que é uma outra parte, né? A fisiopélvica, velho, é muita coisa, é muito conteúdo. Vocês vão ficar retardados de coisa. Então, eu tentei separar e jogar o máximo sim para vocês. A maioria não conhece, então é proposital essa live. Tudo que eu monto, tudo que eu planejo aqui para vocês é para trazer, né, o conhecimento, o conteúdo. A maioria nem manja disso, então vocês tendo conhecimento agora, vocês já saem um pouquinho mais à frente, né, da manada aí que tem atrás da gente. Então é bom ter esse conhecimento. Quanto aos pontos, tratamentos, né, quarta, quinta e a semana que vem vocês vão ter aula comigo, então aí a gente destrincha isso, não tem problema, eu passo isso para vocês. Então a priori seria isso. Então essa é uma aula introdutória, só para vocês terem conhecimento. E então se tiver mais dúvidas, mais perguntas, vai enviando, que essa volta amanhã, volta semana que vem, tá? Então a gente consegue tirar. Qualquer coisa a gente faz uma outra live só de tirar dúvidas, não tem problema. Então, a ideia é você... O que precisarem. O importante é vocês captarem. Exatamente. Captarem toda a informação que tiver aí. Qualquer dúvida, pode me mandar no direct, pode mandar para o Kim. O importante é vocês saírem daqui entendendo tudo, sabendo para que serve e levar essa informação para todo mundo. Uma pessoa que você puder compartilhar essas informações, a gente vai estar no lucro, porque ela vai levar para mais outra, Sim. E assim vai crescendo. Exatamente. Então, vamos espalhar aí essa prevenção, essa saúde. Todos merecem. Muito prazer. Bora lá. Então é isso, pessoal. Beleza? Então amanhã, 8 horas. Oi, Júnior. A segunda parte. Manda beijo aí pra quem manda de beijo. Abraço pra quem é de abraço. Beijo, mãe, que me acompanha, minha maior fã. Então eu vou encerrar. A gente tá sempre junto. Beijo a todos, até amanhã. Hein? Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.